Pessoal que está aí me assistindo no meu canal no YouTube, saiba, hoje, 24 de agosto de 2024, a mensagem é de uma reunião virtual do grupo que eu sou mentor espiritual, tá bom? Deus abençoe todos em nome de Jesus. Vamos lá. Gente, hoje a nossa mensagem tem a ver aí com Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 12, do verso 14 ao verso 20. Mateus 12, do 14, aliás, do 14 ao 21 até. O tema dessa mensagem é Jesus, o servo escolhido de Deus. Gente, logo após a queda do homem, Deus prometeu que da descendência da mulher viria o Salvador, o que feriria a cabeça da serpente. Tudo que vemos na Bíblia tem a ver com essa promessa. Tudo no Antigo Testamento vai levar até a chegada até o cumprimento dessa promessa, até a chegada do Messias, o Salvador. Até o dia que o Cristo de Deus se manifesta na pessoa de Jesus. Hoje, vamos ver o que Mateus narra no seu evangelho sobre ele, o Messias prometido, que ficou conhecido como o servo do Senhor, do profeta Isaías. Inicialmente, na narrativa de Mateus, que faz parte do contexto, vemos que os fariseus conspiram para matar Jesus, verso 14. Retirando-se, porém, os fariseus conspiraram contra ele, contra Jesus, sobre como lhe tirar a vida, como matar Jesus. A pergunta que fica para a gente é: por que os fariseus queriam matar Jesus? Gente, lembrando que os fariseus eram um dos grupos religiosos e com grande influência sobre o povo. Eles insistiam muito no cumprimento rigoroso da lei e das tradições. Gostavam de viver separado dos outros, eram hipócritas, viviam de aparência e se vangloriavam de sua santidade e de sua vida exterior, de sua exterioridade. O motivo por que eles querem matar Jesus, quando você pega a narrativa de Mateus capítulo 12, desde o verso 1 em diante aí, tem início de que, no início da narrativa, que os discípulos de Jesus estavam com fome, era um dia de sábado, e eles passam pelo milharal, começam a colher espiga de milho para comer. Jesus não diz nada, mas os fariseus, sim. Logo a seguir, na narrativa, Jesus entra numa sinagoga e cura um homem, que também era o dia de sábado. Isso deixa os fariseus muito, mas muito furiosos com Jesus. Por isso, eles tomam essa medida drástica, a de matar Jesus. Veja bem, irmãos, Jesus só está fazendo o bem, mas os religiosos, que também leem, têm a Torá, o Antigo Testamento, falam de Deus, não admitem, porque isso que Jesus faz, amar, curar, perdoar, permitir os outros comer, mesmo em dia de sábado, violaria a lei de Moisés. Para os fariseus religiosos dos dias de Jesus, a lei de Moisés é mais importante do que pessoas com fome, pessoas doentes. Só que para Jesus, não. Para Jesus, não. E eu pergunto para vocês:
Pessoas para vocês é mais importante? Mais importante do que prédio, construções, templo, coisas, dinheiros, objeto. Hã? É para se pensar. Veja bem, duas observações importantes cabem aqui. Primeira, que os líderes religiosos, os líderes da religião, não gostam de um Jesus que eles não podem controlar, que não pode ser controlado. A religião não admite um Jesus que tem um ensino acima do seu, que o confronte, que o discorde. A religião não aceita um Jesus que cure uma pessoa doente no dia que ele quer. No dia que ele quer, tem que ser no dia da religião, tem que ter hora marcada, tem que ter o lugar deles, tem que obedecer à lei deles, às regras deles. Só que Jesus não está nem aí para isso, ainda que seja a lei de Moisés. Saiba, meus queridos, o Evangelho de Jesus, segunda coisa, está sempre na contramão do sistema religioso do planeta Terra. Para os líderes religiosos, era proibido colher espiga de milho e comer no dia de sábado, mesmo com fome. Para eles também era proibido curar doente no dia de sábado. Tudo isso tem a ver com a lei de Moisés, que eles manipulavam para os seus interesses pessoais, como acontece muito no Brasil de hoje, pelo amor de Deus. Entretanto, Jesus vem e diz: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Durma com este barulho. Assim, meus queridos, Jesus é maior que Moisés, maior que a lei, maior do que você quiser, ok? Um pouco antes desse capítulo 12, em Mateus 9:17, Jesus vai dizer algo muito interessante sobre ele nessa contramão da religião. Ele diz: nem se põe vinho novo, que é o evangelho, em odres velhos, que é a lei e a religião. Do contrário, se você colocar vinho novo em odres velhos, rompem-se, vai destruir os odres, a estrutura que guarda o vinho, e o vinho vai se derramar e vai se perder, ambos vão se perder. Jesus diz o que a gente tem que fazer: por vinho novo, que é a mensagem do evangelho, em odres novos, e ambos se conservam. Jesus está dizendo o seguinte, meu querido: o evangelho dele só cabe em gente que nasceu de novo, que tem mentalidade nova, ok? Por isso que Jesus diz para Nicodemos que ele tem que nascer de novo para ser recipiente da boa nova, para que o evangelho não se perca, para que a mensagem do evangelho não se perca. Você está entendendo? E Nicodemos era gente grandão, era grandões, fazia parte da elite religiosa de Israel, entendia da lei, sabia de Deus. E Jesus vem e diz para o Nicodemos: tem que nascer de novo para entrar no reino de Deus. Então, meu querido, guarde isso para sempre, forever, no seu coração. Lei de Moisés e a religião são estruturas velhas, não suportam a mensagem do Evangelho de Jesus. Nenhum sistema religioso na Terra suporta uma mensagem de Jesus se a pessoa não nasceu de novo. E só para lembrar, nascer de novo é um milagre que só o Espírito Santo de Deus opera no ser humano. Só o Espírito Santo, ninguém mais.
Tá bom? Pois bem, continuando, os fariseus querem matar Jesus. Querem matar Jesus. A pergunta que fica para nós é: qual foi a reação de Jesus? Qual foi? Se você descobre que tem pessoas que querem matar você, o que você faz? O que você faz? Tem gente que acha que Jesus, né, tem que partir para o confronto. Afinal, ele está fazendo a obra de Deus. Vocês já devem ter visto, ouvido esse tipo de comportamento por aí, não é? Lido em livros, ou visto nas pregações. Nós somos de Deus, a gente não pode aceitar o contrário. Estamos fazendo bem, a gente tem que ir para cima. Isso é ataque do diabo, e o diabo a gente repreende e acabou, tá bom? Ninguém segura a gente. É verdade. Veja que Jesus, meus queridos, e nós estamos falando de Jesus, não de mim, do Caio, de nenhum pastor, poderia ter usado os seus poderes sobrenaturais, pedido para o Pai enviar legiões de anjo e acabava com a festinha daqueles caras ali. Poderia ter dito: eu não saio daqui, eu não saio daqui, não é? Isso também a gente vê muito, muito, muito por aí. Então, é para você pensar um pouquinho, pelo amor de Deus, tá bom? Eu estou aqui pregando o Evangelho de Jesus. Bom, o que Jesus fez? Verso 15 e 16. Mas Jesus, sabendo disso, Jesus obteve a informação, se afastou dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem a publicidade. Olha o que Jesus faz. Primeiro, ele se afasta do perigo. Não fugiu, não se acovardou, não se escondeu, foi para um outro lugar, só isso. Mudou de área, de região. Era um comportamento estratégico naquele momento. Isso mostra Jesus o quê? Sabedoria de Deus operando na vida de Jesus. É assim que você faz? É assim que você faz também? Você está prestando atenção no que eu estou dizendo, meu querido? Jesus vai para outro lugar, ok? Se afasta do perigo, não vai para cima, não enfrenta. Provavelmente o Malafaia, o Macedo, o Feliciano e muitos outros nesse Brasilzão não fariam isso. Hoje, por causa do poder político, do poder religioso, do dinheiro, das multidões, os evangélicos no Brasil, esses líderes religiosos, estão aí gritando. Vocês estão vendo na televisão, nos jornais, nas mídias, nas redes sociais, partindo para o enfrentamento, desafiando as autoridades civis, militares e políticas do país. Desafiando e levando os crentes evangélicos a fazer a mesma coisa, dizendo que há perseguições e não sei o que mais. Tudo mentira, tudo mentira, tudo mentira. Será que eles conhecem esta palavra de Jesus? Esse comportamento de Jesus? Uma outra atitude que Jesus teve foi que muitos, depois dele ir para um outro lugar, muitos o seguem e a todos ele cura. Veja como a estratégia de Jesus de se afastar do perigo estava correta. Ele vai para um outro lugar fazer a obra de Deus, fazer o que Deus quer que ele faça. Você está entendendo? O diabo não tem poder de impedir a gente de fazer nada.
Ah, eu quis fazer isso e o diabo me impediu. Pelo amor de Deus! É complexismo, idiotismo, pateticidades, esses comportamentos da religião de partir para o enfrentamento. Tá bom? Então não faça isso. A maldade dos outros, preste atenção. A maldade dos outros não pode impedir você de fazer o bem de Deus, que Deus quer que a gente faça. É só pensar estrategicamente, é só usar de sabedoria. Você está me entendendo, meu querido? Você está me entendendo pelo amor de Deus? Em nome de Jesus? E a multidão continua vindo, Jesus continua curando, a bênção de Deus não é impedida dele realizar a sua obra. Pense nisso, pense nisso. Uma outra coisa que a gente vê que Jesus faz é que ele pede para não fazer propaganda dele. Ai, meu Deus do céu! Será que precisa eu dizer para vocês o que é que vocês vê a religião fazer hoje neste país? Propaganda, 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 propaganda. E propaganda geralmente é mentirosa, né? Muito diferente dos pastores evangélicos no Brasil, que fazem um estardalhaço danado quando alguém foi curado, recebeu uma benção, que muitas vezes nem é isso, é uma falácia, uma mentira, é uma trapaça, é um engano. Eles fabricam outdoor, anúncios na TV, nas redes sociais, no Instagram, é um bombardeio sem parar, para fazer propaganda, para fazer propaganda, para fazer propaganda. Mas o que a gente vê no texto? O que a gente vê no texto? Jesus pede para eles não fazer propaganda de Jesus. Não fazem. Jesus não faz estardalhaço. O que a gente aprende aqui? Duas coisinhas básicas. Primeira, que Jesus se comporta como nós deveríamos nos comportar, como seres humanos limitados, não como super-heróis, como gente de Deus que impõe. Não, a gente está aqui, daqui a gente não sai, estamos fazendo a obra de Deus, perseguição é do diabo e acabou. Se você ler lá em Filipenses capítulo 2, tem um bom exemplo de o que Jesus fez. O que Jesus fez como exemplo? Muito maravilhoso, se isso daqui não basta para você. Segunda coisa é que Jesus não precisa fazer propaganda das suas curas. Isso é coisa de pagão. Saiba disso, meus queridos. Saiba disso. Sabe por quê? Porque, veja bem, as pessoas acabam dando mais valor à cura do que Jesus mesmo, e é o que a gente vê no mundo religioso no nosso país. As pessoas hoje valorizam as curas, Jesus, eles não estão nem aí. O que Jesus quer mesmo é salvar vida, transformar vidas, cura, a medicina, a ciência, os remédios, também abençoados por Deus, podem fazer, mas nascer de novo, salvar, transformar vidas, meu querido, saiba, só pelo poder do Espírito Santo de Deus, só. O que a gente vê no Brasil? Muita gente que diz que foi curada, próspera, abençoada, né? Tinha nenhum carro, tem 2, tinha 2, tem 10, tinha uma empresa, tem 2, 3 empresas. Mas quando você vai conversar com a pessoa, não tem caráter. Mentira, agride a mulher, é um ditador, autoritário, falsificador, está envolvido num monte de falcatruas. É isso daí. Por quê? Deu mais valor às curas, às bênçãos. E não deixou Jesus mesmo saber que a cura, que a bênção é coisa
passageira, resolve. Se Jesus ressuscitar você, por exemplo, um parente seu, não adianta, ele vai morrer depois. Ele vai morrer. Lázaro foi ressuscitado e morreu depois. A questão é que Lázaro deu valor a Jesus e Jesus pôde ser transformado. Jesus pôde transformar a vida de Lázaro. Então, meu amigo, você que me ouve, me assiste, saiba. Não fique aí com esse negócio de cura, de bênção, pelo amor de Deus. Está cheio de gente recebendo bênção sem precisar ir à igreja. Então Jesus te abençoou, te curou, aleluia, mas saiba, procure saber mais de Jesus e daqui a pouco eu vou falar sobre ele, tá bom? Porque na verdade essa palavra é sobre ele. O que eu estou fazendo é só uma introdução para a gente chegar lá, em nome de Jesus, tá bom? A pergunta agora que fica para nós é: do que esses acontecimentos, todos que eu narrei até aqui, né? Que os fariseus conspiram para matar, que Jesus sai dali, vai para outro lugar e curam pessoas e abençoa pessoas, né? Ele continua curando no sábado, ensinando pessoas, continua pedindo que não faz publicidade, ele não faz nada desses alvoroços, foge do perigo. O que? Quando Mateus está escrevendo o seu evangelho, do que esses acontecimentos fazem Mateus se lembrar? Do que? Veja bem, esses acontecimentos sobre Jesus fazem Mateus se lembrar de uma história, a história do servo do Senhor, do profeta Isaías, há 700 anos atrás, descrito lá em Isaías 42, do verso 1 ao verso 4. Quando se lia isso antes da vinda de Jesus, e hoje muitos estudiosos, teólogos, exegetas, essa era a vocação de Israel. Isso tinha a ver com a nação de Israel. É interpretado como esse texto aqui de Isaías 42 sendo para a nação de Israel. Israel é de ser luz para os gentios. Ok, só que Israel não foi luz para os gentios. Muito pelo contrário. Não só não foi, e não só não foi também nos dias de Jesus, nem ainda o é hoje luz para os gentios. Ficou bravinho? Ficou bravinho aí? Ah, meu querido, é só ler o que Jesus disse, que Jerusalém mata os profetas que foram lhe enviados. Jerusalém gosta de guerra, de sangue. Você está me entendendo? Veja bem. Então, meu querido, o que Mateus vai dizer aqui tem a ver com Jesus, não com Israel. É Jesus quem cumpre a vocação de Israel, não como nação, mas como indivíduo, e assim se torna a esperança de todos os povos da terra. Veja bem, Mateus então percebe que essas atitudes que ele vai escrevendo, narrando aqui sobre Jesus, são praticamente as mesmas que ele já tinha lido lá no profeta Isaías, desse servo do Senhor que o profeta Isaías descreve. Ou seja, para Mateus, a profecia de Isaías tem tudo a ver com a pessoa de Jesus. Portanto, para Mateus, Jesus é este servo do Senhor, descrito pelas profecias do profeta Isaías. Por isso mesmo, ele vai citar agora parte do texto de Isaías 42, 1
a 4. Então, o que a gente vai ter agora é uma descrição do profeta Isaías, desse servo de Deus, lá do profeta Isaías, feita por Mateus. E o que Mateus diz? Quando ele olha para Jesus e vê todos esses acontecimentos, primeira coisa, Mateus diz, como esse servo de Deus é. Verso 18. O 17 diz que Jesus pediu para não, do 16 para não expusesse a publicidade, o 17 ele vai fazer a transição, né? Ele diz, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. E ele começa, verso 18. Eis aqui o meu servo. Jesus é o servo de Deus, que escolhi. Jesus é o escolhido de Deus. O meu amado, Jesus é amado de Deus, em quem minha alma se compraz, em quem minha alma de Deus se alegra, fica feliz. E ele diz mais, então eu vou fazer repousar sobre ele o meu espírito. E ele vai anunciar o juízo. Tem tradução que fala de juízo, outras é melhor falando de justiça aos gentios, a todos os povos da terra. Ai, aleluia, aleluia, aleluia. É assim que Jesus, este servo de Deus, que pisou em Israel, na terra dos homens, há 2000 anos atrás, assim que ele era para Deus. Ninguém foi assim na terra para Deus. Veja que os homens foram na lua, mas ninguém pisou na terra dos homens igual este homem chamado Jesus de Nazaré. Veja bem, nem o povo de Israel foi assim para Deus, nem os reis, os grandes reis, Davi, Salomão, foi assim para Deus, nem os grandes profetas foi assim para Deus, nem mesmo João Batista, do qual Jesus, ninguém entre as mulheres, nascido entre os homens, é igual João Batista, e ele veio preparar o caminho deste. É igual, ninguém foi igual, ninguém. Você está me entendendo? Deus não diz isso, porque o que o profeta Isaías cita é Deus falando sobre este seu servo. Saiba, Deus não disse isso de ninguém no Antigo Testamento, nem antes, nem depois da criação do mundo. Ninguém, nem de um anjo, nem nenhum ser sobrenatural. Ninguém. E nunca ele dirá. Nunca. Você está me ouvindo? Por isso mesmo, meu querido, Jesus é superior a tudo e a todos. E acaba com essa brincadeira que a gente vê no meio de muitas igrejas desse país, que fica aí enchendo a bola de Abraão, não sei quem mais, não sei quem, corrente para isso e para aquilo. Chame quem você quiser. Chame o Abraão. Chame os patriarcas, chame Moisés, chame Josué, chama a arca, chama a lei, chama o sacrifício, chame o templo, que o próprio Jesus diz, aqui está quem é maior. Chame os ritos cerimoniais, chame a história de Israel, chame quem você quiser. Chama, fazem filas. Chama aquela listinha que está lá em Hebreus 11. Chama todos. Tudo, na verdade, meu querido, no Antigo Testamento apontava para este servo do Senhor, o maior dos maiores,
que desceu e se humilhou e se fez de servo, o mais humilde do servo entre todos os homens. Tá bom? Tá bom? Ouça-me, ouça-me pelo amor de Deus, ouça-me. Para isso, por isso que Jesus é o único, goste ou não, o único modelo saudável para os humanos na Terra, para mim e para você. Ok? Ele é humano, santo e verdadeiro. Em Jesus eu vejo como Deus é e como o homem deve ser e como o ser humano deveria ser. Aqui está a vida verdadeira, meu querido. Pelo que a gente anda vendo por aí no mundo religioso deste país, Jesus não deve ser um modelo para muita gente. O que temos? O que vemos? O que ouvimos? Gente cheia de culpa, de ódios, de vingança, doente, desumanos, mentirosos, falsos, hipócritas. Por isso mesmo, é o que a gente vê também, os números escândalos neste país e tragédias. Há pouco tempo, eu me sentei com uma pessoa que já fazia um tempo que a gente não batia um papo, e ele disse, já que ele anda perambulando o mundo evangélico para cantar e tocar, e ele me contou as coisas das mais absurdas das pessoas, dos pastores. Jesus, querido, é só acessar aí sites evangélicos e você vai ver como a situação está. Paulo, em Romanos 8:29, diz que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. No caso, Jesus, não física, mas está falando de caráter, de espiritualidade. Seja sincero. Seja sincero. Os crentes evangélicos no Brasil, você é conforme a imagem de quem? Caráter de quem habita você? Que caráter está formando a sua imagem? É o de Jesus? Ou é o caráter do Macedo, do Malafaia, dos Valadões, do Feliciano, do Sóstenes Cavalcante, do Valdemiro? De quem você está aprendendo sobre caráter, sobre espiritualidade? É deles somente ou você está indo, pesquisando, lendo os evangelhos e vendo o que Jesus é, o que Jesus fez, o que Jesus foi? Seja sincero, meu querido. Seja sincero. Seja sincero. Seja sincero. Hoje há tantas heresias, bobagem, mentiras, falsificação da palavra de Deus, do evangelho nesse país, que virou uma latrina assistir certos programas religiosos. É só ligar sua TV aí das 7 da manhã em diante, nos canais abertos, e você vai ver. A maioria é um negócio vergonhoso, horroroso. São picaretas da fé, estelionatário, saqueando o povo, enganando o povo. Virou um vale tudo por causa de poder, por causa de grana, por causa de interesses pessoais. Eles transformaram o evangelho de Jesus no rio Tietê em latrina. Isso mesmo. Por isso mesmo é que a gente vê aí os escândalos, as tragédias, e as coisas só tendem a piorar. Por isso, meu querido, eu te digo para você, essa noite aqui, só há uma solução para mim e para você. Se deixarmos modelar por Jesus, pelo seu evangelho, pelo que ele fez e pelo que ele disse. Leia os evangelhos. Para de ficar ouvindo esses pastores. Leia os evangelhos, leia os evangelhos, leia os evangelhos. Leia o Novo Testamento. Mas principalmente os evangelhos. Só assim
eu e você seremos transformados de verdade. Só assim teremos qualidade de vida, vida de Jesus em nós. Não vida da igreja, da religião, desses caras aí, de coach, desses falsos profetas. Vida saudável de Jesus, em abundância, conforme ele mesmo diz. Mas tem que ser com ele, tem que ser o evangelho dele. Ok? Mateus prossegue na sua narrativa e diz como esse servo de Deus conduziria a sua missão. Primeiro, vimos como esse servo de Deus é. Agora, Mateus fala como esse servo de Deus vai conduzir a sua missão na terra. Verso 19. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Sem estardalhaço. O servo de Deus, Jesus, é manso. Hoje o que a gente mais vê são líderes evangélicos gritando e discutindo. Não dá para a gente bater um papo gostoso com ninguém nas ruas, nem nada, nem sobre Bíblia, nem sobre Deus. Não dá porque vira discussão, fanatismo. Milhões de brasileiros estão vendo e ouvindo esse comportamento e estão escandalizados. É esses aí que são de Jesus, que seguem Jesus? É verdade? Jesus era assim? É a interrogação na cabeça dos brasileiros que ainda não se deixaram se fazer por evangélicos. Querem pôr a cultura, o que eles pensam, e dizem que é da Bíblia, ao país inteiro. No entanto, o profeta Isaías afirma que a missão do servo do Senhor se realiza no silêncio, sem alvoroço, sem propaganda, sem severidade e rigor. O servo de Deus também é bondoso e amoroso. Ele não esmaga a cana quebrada, nem apaga a cana, nem apaga a torcida que fumega, aquele negócio torcido que tem na lamparina, assim, que está lá apagando, consumindo, a pessoa está assim, morrendo. Você está entendendo? Buscando ajuda, porque está desaparecendo, está sofrendo, muito diferente da crueldade dos fariseus dos dias de Jesus e de muitos líderes evangélicos de hoje nesse país. Autoridade espiritual para pastores significa abuso, significa ditadura, significa autoritarismo. Hoje mesmo eu vi uma notícia aí, num site evangélico mesmo, de um pastor da Quadrangular na cidade de Maceió, o tal do reverendo João Luiz, exige que os pastores votem nele. Um áudio que vazou aí dizendo: quem não me apoiar, eu vou transferir, eu vou mudar de lugar. É um horror. Eu não vou nem falar, mas vocês sabem que é um horror. A gente vê autoritarismo, violência física, psicológica, pedofilia, ódio, briga, divisão, perseguição. Quando você olha aqui para Jesus, ele não esmaga, ele não apaga aquele que está morrendo. Ele anuncia a justiça, a vitória da justiça. Você está entendendo? Ou seja, Jesus tratava as pessoas bem, as pessoas que estavam se quebrada, machucada, esmagada, ferida. Ele só era duro com a religião e com os religiosos. Saiba, meu querido, tudo que a gente vê geralmente no nosso mundo não tem nada a ver na religião com o servo de Deus. O que você acha? O que você acha? Você acha que esse servo de Deus, Jesus de Nazaré, descrito há 700 anos, meu Deus, será que Israel não lia isso? Mateus leu, e quando Mateus vê Jesus, ele diz: é esse, é esse, é esse. E Israel está como que cego, os olhos vendados, não enxerga, não discerne, quer matá-lo, quer matá-lo, quer matá-lo, conspira, conspira.
A religião no Brasil conspira contra Jesus, contra o Evangelho, quer matá-lo, quer acabá-lo, quer ficar com a lei de Moisés, porque aí eles podem enganar, manipular, fazer o que estão fazendo no Brasil. Mateus continua e diz que esse servo de Deus seria a esperança de todos os povos da terra, os gentios, aqueles que não são judeus. Verso 21. E no seu nome, esperarão os gentios. Os gentios é os povos que viviam sem Deus no mundo, na total escuridão, guiado por deuses, na total ignorância. Agora vão ter a oportunidade de conhecer e experimentar o que é viver para o Deus verdadeiro. Depois de Jesus, oh meu Deus, porque Jesus morre no ano 33, e aí vem os discípulos para pregar, mas eles não querem sair de Jerusalém. Jesus tinha mandado para eles ir para o fim da terra, do mundo. Uma perseguição empurra eles, mas mesmo assim ainda não vão. Deus tem que pegar um homem chamado Saulo. Escolhe esse homem como mensageiro especial para levar essa missão aos povos gentios, chamado apóstolo Paulo. Ah, se não fosse Paulo! Eu dou graças a Deus por esse homem. Eu sou um desses gentios que tem experimentado dessa esperança chamada Jesus, o servo de Deus, o servo do profeta Isaías, de 700 anos atrás, da lá de Gênesis 3,15, que se encarnou, Cristo eterno no Messias, no Jesus maravilhoso. Oh, como eu sou grato, como eu sou grato, como eu sou grato. Ele me alcançou. É triste dizer, mas a maneira como Jesus conduziu sua missão na terra não tem nada a ver com o que vemos hoje na maioria das igrejas desse país, que dizem estar fazendo missão para Deus. O que vemos é uma caricatura, uma carranca, uma falsificação da imagem bem mal feita desse servo de Deus. É só ler os evangelhos, faça isso. Eu estou fazendo isso hoje um pouquinho. E depois você compare por você mesmo. Jesus, o servo de Deus, não é isso aí que está sendo anunciado nos ambientes da religião evangélica e do cristianismo. Por isso, o país que diz que tem 80%, 90% de cristão, continuam essa porcaria. Continua doente, continua em crise, continua mal, as ansiedades tomam conta, o ódio, a briga, as perseguições, a violência. Jamais, jamais, se o evangelho de Jesus tivesse alcançado mesmo essas mentes e corações, o país estaria assim, seja em qualquer lugar da terra, em qualquer lugar da terra, em qualquer lugar. O Brasil está doente por causa da religião do cristianismo, não por causa do evangelho de Jesus. Jesus liberta, cura e transforma de verdade. Concluo dizendo, essa é a visão que o profeta Isaías tem do servo do Senhor há 700 anos e que Mateus interpreta como cumprida em Jesus. Esse quadro pintado do Messias e Salvador pelo profeta Isaías é lembrado por Mateus. É lindo e maravilhoso. E olha aqui. Ah, ficaram brigando na Olimpíada por causa daquela ceiazinha lá que o Leonardo da Vinci pintou. O da Vinci jamais pintaria um Jesus aqui como Mateus pintou para mim e para você nessa noite. Tá bom, meu querido? Tá bom, meu querido? E durma com este barulho. Ok? Gostou? Então, esse é Jesus.
maravilhoso, Deus forte, poderoso, que transforma a vida. Se você está quebrado, cansado, doente, cansado de religião, venha! Os braços dele está aberto. Ele morreu assim na cruz por mim e por você. E eu te pergunto, você vai rejeitar esse Jesus maravilhoso? Hã? Só mesmo quem gosta de ódio, de coisas, de amizades tóxicas, medo. Só que mesmo quem gosta de doença, de briga, de guerra, de violência, de religião, ou só mesmo quem gosta de inferno. Porque esse Jesus é bom demais, é maravilhoso demais. Eu estou há 40 anos seguindo, lendo, orando e vivendo cada dia mais e crescendo nessa experiência maravilhosa. Você quer esse Jesus? Ele é o Jesus dos evangelhos, não dos evangélicos, não do cristianismo, não de homem nenhum, ok? Mas o Jesus dos evangelhos, servo profetizado por Isaías há 700 anos, que Mateus fez questão de abrir um espacinho e colocar aqui para mim e para você. Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar todos esses que ouvem e que essa palavra, ô Espírito Santo, tu possa dar entendimento e abrir os olhos, tirar o véu e libertá-los para o evangelho puro e simples de Jesus nessa noite, para a glória e honra sua, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.